Queria que você fechasse seus olhos nessa noite. Queria chamar o grupo de louvor aqui no altar. Queria que a gente tivesse, antes da palavra, esse momento. Sei que você já adorou o Senhor aqui nessa noite, mas é um momento de gratidão ao Senhor nesse lugar. É um momento de nós agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito. De gratidão ao Senhor por nós estarmos aqui nessa noite. De gratidão ao Senhor por Ele ter nos tirado de tantos lugares, de tantas coisas. E nós estarmos aqui nessa noite, podendo adorar, podendo exaltar. E aonde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. Então não tem nada que te impeça de engrandecer, de agradecer, de exaltar e de glorificar o nome santo do Senhor aqui nesse lugar. Então que nessa noite, mesmo aquilo que você já louvou, mesmo aquilo que você já entoou aqui nessa noite, eu quero que você erga o seu espírito, a voz de dentro do seu espírito nessa noite. E eu quero que você cante essa canção nessa noite, com o teu espírito totalmente voltado para Ele, ou seu coração totalmente entregue para Ele, com tudo que há em você totalmente entregue para Ele, com toda a rendição que você tem em você. Vença ela nessa noite. Vença a sua carne, vença o seu cansaço, vença o seu desânimo, vença todas as coisas dessa noite, para engrandecer a Deus, assim como Ele é digno de ser engrandecido nesse lugar. Que nessa noite você possa render o seu espírito a Ele que está aqui nesse lugar, render ao seu espírito e declarar o quão grande, 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 grande é esse Deus. E por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem sido em nós e através de nós. Que nessa noite você possa fazer dessa canção uma declaração do seu coração ao Rei da Glória, ao Senhor dos Senhores, ao Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo opera, a um Deus que não é limitado, a um Deus que não está preso a nada, a um Deus que não está condicionado a nada, porque tudo está nele. Todas as coisas estão nele, tudo criado por Ele, gerado por Ele, formado por Ele, feito por Ele. Nada pode limitar o nosso Deus, nada pode impedir o agir desse Deus, nada pode impedir o manifestar desse Deus na minha vida e na sua vida nessa noite. E eu não aceito nenhuma falta de sensibilidade com a presença dEle nesse lugar, porque Ele é santo, santo, santo. Ele é poderoso, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Deus de tudo, de todas as coisas. Ele é o Criador do céu, o Criador da terra, do universo. Tudo que há na terra, tudo que há no céu faz parte da sua criação. Por isso que a sua palavra diz: todo que tem fôlego louve ao Senhor. O mar louva o Senhor, os pássaros louvam o Senhor, os peixes louvam o Senhor. Que cada ser humano, que cada criação dele nessa noite venha louvar, venha engrandecer, venha bendizer o nome desse Deus poderoso nessa noite. Em nome de Jesus, levante suas mãos para Ele nessa noite e declare nessa noite: Santo, Santo, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Diga isso. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Diga isso, diga isso, diga isso. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nós
demos a vitória. Sim, meu Deus. Que nos ajuda contra o inimigo. Sim. Por isso Diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda a obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir esse Deus que é grande, poderoso, digno de honra, glória, poder, majestade, adoração. Santo, santo, príncipe da paz, rei dos reis, senhor dos senhores. Nada se compara ao teu poder, à tua majestade, à tua grandeza, à tua soberania, Deus. Oh Deus, tu és tão grande, Deus. Obrigada, Espírito Santo, pela tua grandeza, pela tua majestade. Obrigado pelo teu poder, obrigado pelo teu amor incomparável, favor imerecido que nós temos do Senhor todos os dias. Mas tu és o meu Deus, o meu Senhor. Nada é maior do que o Senhor, nada é melhor que o Senhor, nada tem mais poder, mais excelência do que o Senhor, o Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode ir se assentando devagarzinho no seu lugar.
Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nosso Deus é grande, muito poderoso, muito grandioso. É um Deus extraordinário. Às vezes nós esquecemos a grandeza desse Deus, a magnificência desse Deus, o poder sobrenatural desse Deus. E às vezes nós precisamos ser lembrados dessa grandeza, precisamos ser lembrados desse poder, desse Deus que é acima de qualquer decreto, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer problema, acima de qualquer dificuldade. Nós precisamos ser lembrados que esse Deus é grande, sim, que esse Deus, Ele habita em nós, Ele está em nós, e Ele age através das nossas vidas. Por isso que nós não podemos ser um crente morno, porque Cristo se manifesta através de nós, e Ele se manifesta através de nós, através de poder, através de unção, através de um reconhecimento da sua grandeza, da sua soberania. Ele se move através de nós, até com gemidos inexprimíveis, mas Ele se move através das nossas vidas, e nós adoramos e servimos esse Deus, amém? Eu quero compartilhar uma palavra bem breve nessa noite, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Já tinha colocado no meu coração sobre um tema que eu ministrei ontem lá na pastora Sandra, mas hoje é algo completamente diferente. Hoje o que eu quero falar aqui é bem diferente daquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar para as mulheres naquele lugar. Eu acredito que o Espírito Santo, Ele trabalha em nossas vidas para que a gente discirna os ambientes. Então lá era um ambiente, aqui é o outro ambiente. E por isso que hoje o Espírito Santo me trouxe essa palavra para discernir esse ambiente. E hoje foi um dia bem corrido. Nós celebramos um casamento 5:30 da tarde, para estar aqui na igreja correndo. Mas o Senhor já tinha descrito e escrevido essa palavra antes mesmo de eu sair de casa para a gente fazer a cerimônia. E eu quero compartilhar lá em Juízes capítulo 13, algo que nós podemos aprender aqui com a família de Sansão. Quero falar da família, daquilo que a gente aprende com a família dele. Tem algo e tem coisas muito poderosas. Eu comecei a ler hoje, o Senhor já começou a me levar para um outro lado de coisas maravilhosas que o Senhor nos ensina nessa palavra. Juízes capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tem concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssimo, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher,
e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que detenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comereis de teu pão. E se fizeres holocausto, e o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. O anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, e nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve essa mulher um filho e chamou o seu nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quanto em quanto para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Eu sei que talvez você já ouviu muitas vezes essa passagem a respeito da vida de Sansão. De quem era Sansão, as lutas de Sansão, as guerras de Sansão, as vitórias de Sansão, as percas de Sansão também. Mas eu quero te chamar a atenção aqui nessa noite, porque nós estamos aqui em família. E em família, eu quero falar o que a gente aprende com a família de Sansão. E eu quero ser bem breve e justo a palavra daquilo que o Senhor descreveu no meu coração, daquilo que nós aprendemos com essa história. Essa história conta a história de um casal muito improvável, de um casal que não tinha possibilidade de ter uma descendência, nem muito menos de ter uma geração. Era a história de um casal que, por ser estéril, eles não tinham a possibilidade de ter uma família, de filhos assentados na mesa, de filhos caminhando, antes do anjo. E o anjo do Senhor, quando aparece a essa mulher, a mãe de Sansão, esse anjo, ele era um anjo específico. Ele era um anjo do Senhor. Ele não era qualquer anjo. Ele era um anjo do Senhor. E por isso que ele era, quando Manoá pergunta o seu nome, ele responde: é maravilhoso. Porque o Espírito de Deus é maravilhoso. O nome do Senhor é maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, é o nome do Senhor. E quando esse anjo aparece para essa mulher, para mudar a história de uma família. Quando esse anjo, ele se depara com essa mulher, assim como muitos anjos, como o anjo que apareceu a Maria para falar de Jesus, como apareceu para Isabel, tantas outras mulheres. E tantas outras vezes que você já ouviu falar sobre os anjos. Aqui esse anjo, ele vem para algo muito específico na vida desse casal. E o que eu aprendo aqui com essa palavra? Eu aprendo que a esterilidade
E por ser um casal improvável, isso não é nada para Deus. Uma esterilidade ou um casal que não tinha condições nenhuma de ter filho, isso não tem significado nenhum para Deus. Porque Deus é o Deus de que tudo faz, de que tudo muda, de que tudo transforma. E é o Deus principalmente que dá a estéril e faz dela mãe de filhos. Então esse Deus é a esterilidade dessa família, a esterilidade desse casal, aquilo que era impossível para esse casal. Quando o anjo do Senhor aparece, o anjo do Senhor aparece dizendo: para Deus nada é impossível. Vocês não têm filho, mas eis que você vai conceber e vai dar à luz a um filho. Porque o problema para Deus não era a esterilidade, mas para Deus era o propósito daquele que aquele casal ia gerar. Deus já estava pensando no futuro. Deus não estava pensando naquele momento apenas. Deus não estava olhando para aquela esterilidade, mas Ele estava olhando para um futuro, de alguém que se levantaria para combater os filisteus, de alguém que seria um libertador, alguém que seria levantado, alguém que seria chamado para libertar o seu povo, assim como foi com muitos outros homens de Deus que foram gerados para um propósito, que foram gerados para que aqueles homens, no momento certo, no momento pontual, no tempo certo, eles iriam ser levantados para um propósito. E aqui eu aprendo, a primeira coisa que eu aprendo é que o anjo do Senhor, ele falou, ele disse o que iria acontecer. E quando ele fala, e quando ele diz o que ia acontecer, ele estava dizendo: não se preocupe, porque você é estéril, isso daí para mim não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. O que eu vim trazer para você aqui é novidade de vida. O que eu vim falar para vocês aqui é vida. O que eu vim falar é a respeito daquilo que você vai gerar. O que eu vim anunciar aqui dentro dessa casa é a respeito daquilo que vai ser gerado dentro do seu ventre. O que eu vim trazer para você aqui dentro dessa casa são instruções, são orientações, são coisas do céu, do reino celestial, que eu vim trazer para dentro dessa casa, para aquilo que você gerar. E você não vai simplesmente gerar e vai ser mãe porque você quer ser mãe, mas você vai gerar porque há um propósito naquilo que você está gerando. E sempre há um propósito naquilo que eu e você geramos. Sempre há um propósito para aquilo que Deus coloca no meu coração e no seu coração para gerar. Seja um sonho, seja algo que Deus soprou, que algo que Deus falou para você gerar. E gerar exige tempo, eu sempre falo isso, gerar exige tempo, tem alguns processos. E também tem algumas coisas que você não pode fazer quando você está gerando. Quando a mulher está gerando um filho, ela tem que se abster de muitas coisas, não pode comer muitas coisas, não pode beber muitas coisas, porque ela está gerando uma criança. Só que aqui era algo diferente. O Senhor, Ele disse, através da vida desse anjo, que aquela mulher iria mudar de vida, aquela casa iria mudar de vida. Então a primeira coisa que eu aprendo é que o anjo do Senhor falou e disse o que iria acontecer. Ele reconhecia toda a história daquela casa. Ele viu, o Senhor, Ele conhece a minha história e conhece a sua história. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O Senhor sabe a história de cada um. É como o pastor falou aqui, não adianta a gente entrar de um jeito, fingir uma coisa que é e que não é, porque o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor sabe da história. Por que o Senhor enviou um anjo na casa daquela mulher e daquele homem? Porque Ele sabia da história daquele casal. Então o Senhor conhece a sua história, Ele conhece a minha história. E aquilo que para você é uma esterilidade, aquilo que para você é improvável, para Deus tudo é possível. Para Deus Ele pode fazer. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que quando essa mulher, ela sai e vai contar para o seu marido a aparição de um anjo. Vocês estão entendendo, amado, o que é a aparição de um anjo? Não é alguém que entrou dentro da casa dela, não é alguém que bateu na porta. Oi, fulana, ciclana, não foi o pastor, não foi o missionário, não foi o evangelista, não foi alguém que entrou dentro daquela casa. Mas foi um anjo do Senhor. O anjo do Senhor é algo celestial, é algo espiritual, é algo que não está na dimensão dessa terra, é algo que veio diretamente do trono de Deus
Deus para dentro daquela casa. Então não era um dia normal naquela casa. Não era um dia de coisas normais. Já estava acontecendo algo sobrenatural dentro daquela casa. Porque um anjo do Senhor havia visitado aquela casa. Então o sobrenatural de Deus já estava acontecendo naquele lugar. E quando ele se depara, e quando essa mulher recebe essa visita, ela corre. E ela vai contar para o seu marido. E o que eu aprendo também com essa família é que nós não podemos duvidar daquilo que Deus fala. Não duvide daquilo que Deus fala. Não duvide daquilo que Deus já declarou. Não duvide daquilo que o Senhor já prometeu. Não duvide daquilo que o Senhor falou, vou fazer. Não duvide daquilo que o Senhor falou, vou cumprir. Não duvide daquilo que o Senhor falou, já estabeleci no céu, agora vai ser estabelecido na terra. Não duvide daquilo que Deus falou que vai acontecer, aonde você vai chegar, quem você vai tocar, quem vai ser liberto, quem vai ser curado, quem vai ser transformado. Não duvide daquilo que Deus está falando. E sabe por quê? Porque a incredulidade pode roubar a tua promessa. A dúvida pode roubar a tua promessa. A incredulidade, ela pode tirar você do foco da promessa. A sua dúvida de achar, será que não é? Será que é? Pode tirar você do caminho da promessa. E o que me chama a atenção é que quando ela conta, exatamente como o anjo havia falado, esse homem, ele ouve, ele não duvida em nada. Ele não duvida em nada daquilo que aquela mulher, e nem foi um anjo que apareceu para ele. Foi a mulher dele que chegou diante dele e relatou tudo que o anjo havia falado para ele. E olha que interessante que esse homem, ele ouve a sua esposa. Ele crê naquilo que o anjo falou para sua esposa. E ele crê tanto naquilo, ele crê tanto naquilo, que ele pede para sua esposa, ora de novo. Pede para que o anjo apareça para você de novo, para que ele possa me instruir. Olha que coisa tremenda. Ele pede para que, olha, ora de novo. Ele fala para ela, fala, mulher, ora de novo para que ele venha e apareça. Nós lemos isso aqui. Então eu aprendo aqui que nós não podemos duvidar, porque o anjo do Senhor falou que era ela que iria gerar. Ela iria conceber e ter um filho. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, Ele faz. Não duvide e não deixe a incredulidade roubar o que Deus está te falando. Ele falou, descansa. Ele falou, creia. Ele falou, espera nele, que ele vai fazer aquilo que ele tem prometido. Essa é a segunda coisa que eu aprendo. A terceira coisa que eu aprendo com essa família: quando Deus te falar algo, quando Deus te fizer alguma promessa, quando Deus colocar algo no seu coração. Sabe o que o anjo falou para aquela mulher quando ele foi anunciar que ela ia conceber e dar um filho? A primeira coisa que o anjo falou para aquela mulher: se guarda. Se guarda, porque vocês vai gerar uma promessa. Sabe por que muitas vezes nós perdemos a promessa? Porque nós não nos guardamos, nós nos distraímos, nós falamos o que não devemos, fazemos o que não é para fazer, desobedecemos, andamos onde não é para andar, fazemos tantas outras coisas e não nos guardamos daquilo que Deus está falando. Deus estava falando claramente para ela: se guarda. Para que o anjo ia falar isso para aquela mulher? Se guarda, porque ela não estava gerando qualquer coisa, ela precisava se guardar de uma promessa que Deus havia entregado dentro da casa dela, através da vida daquele anjo. Então nós precisamos aprender a nos guardar, nós possamos sair da distração e não permitir que sejamos roubados. Muitas vezes nós recebemos uma promessa e somos roubados. Essa é a palavra, roubados. Nós recebemos uma palavra hoje, Deus falou, seu coração queima, você crê naquilo, você espera naquilo, daqui a pouco você sai lá fora, vem um ventinho contrário, você perde, você é roubado. Peraí, mas Deus não falou que ia fazer? Ah, mas eu não sei, porque fulano falou tal coisa. Quando Deus fala, não há dúvida naquilo que Ele fala.
Quando Deus fala, Ele não titubia, Ele não deixa nada inconstante dentro de nós. Ele traz uma certeza daquilo que Ele vai fazer. E muitas vezes nós perdemos isso, e nós perdemos a palavra, nós perdemos o poder da palavra, nós perdemos aquela unção que foi derramada naquela hora, nós perdemos às vezes aquela cura que foi liberada sobre nós, nós perdemos aquela palavra, aquela chave que foi virada sobre nós, porque nós não nos guardamos, nós andamos de qualquer jeito, que nem eu falei aqui. A gente não vai para dentro da palavra, a gente não vai para dentro da promessa, a gente não entra embaixo da nuvem, a gente não fica debaixo do Senhor sendo guardado ali por Ele, esperando o dia, a hora e o momento da promessa acontecer. E aqui eu aprendo que nós precisamos nos guardar, que possa tentar, nada possa nos distrair, nada possa nos roubar, que nós possamos gerar aquilo que o Senhor colocou dentro de nós e ninguém possa nos distrair. Nesses últimos dias, nesses tempos difíceis e trabalhosos, aquilo que você está gerando, que ninguém possa te roubar, que ninguém possa distrair, que ninguém possa lançar uma palavra contrária, que nenhum vento contrário venha te abalar, ou venha fazer com que você vá para um lado ou vá para o outro. Não, permaneça na palavra, permaneça na promessa, permaneça naquilo que Deus falou. De repente Ele falou para você, não falou para quem está do teu lado. Ele falou para você e não falou talvez para alguém que está dentro da tua casa, mas falou para você. O problema é que a gente acha que Ele tem que falar com todo mundo aquilo que é pessoal. Aí a gente não se guarda falando para todo mundo e ainda fala para qualquer pessoa. Tem coisas que você precisa guardar e esperar o tempo certo da promessa acontecer. Esse guardar era guardar essa criança, era proteger essa criança, era zelar por essa criança, era gerar essa criança sendo guardada, sendo cuidada. E eu aprendo isso. Essa foi a terceira coisa que eu falei, né? A quarta coisa: quem vive para que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida, não come e nem bebe de qualquer comida. Quem entende que Deus tem promessa para a sua vida, não se assenta em qualquer mesa, não come qualquer prato, não bebe de qualquer fonte. Hoje a gente tem um fast food. Quando a gente liga o celular na internet, tem pastor para todo mundo, tem profeta para todo mundo, aquilo que você quiser tem na internet. Mas a minha preocupação é de que fonte que você está comendo, bebendo, de que mesa que você está comendo. Eu não estou dizendo que não tem coisas boas, porque eu como muita coisa boa, mas eu sei de onde vem. A gente precisa buscar e saber de onde vem, qual é a fonte, que tipo de comida que você está comendo. Porque o anjo do Senhor falou para essa mulher: não come qualquer coisa, não beba bebida forte, não beba vinho, não coma coisas imundas, porque você está gerando a promessa do Senhor. Então o Senhor me ensina nessa palavra que eu preciso, não é que você vai fazer acepção de pessoas, jamais, mas você tem que saber sim de onde você está comendo, sim de onde você está bebendo. Sabe por quê? Tem muita comida estragada, tem muita comida azeda, tem muita coisa ruim destruindo casa, casamento, família, tem muita distorção de palavra. Tem muita gente usando a palavra para justificar o seu pecado, porque não gera arrependimento no seu coração. Então é mais fácil justificar o pecado pela palavra, sendo que a palavra é a que nos confronta, sendo que a palavra é a boa comida, que às vezes é uma comida amarga. Não é amarga, irmãos? Às vezes você está com a barriga fraquinha, pensando em comer um caldinho, o Senhor vem e traz uma feijoada para você. Aí fica aquele mal-estar no estômago, peso no estômago. Mas sabe por quê? Porque é dessa comida que a igreja precisa. É dos pratos que vem do Senhor para me curar, para me libertar, para me transformar, para me tirar de um lugar, me transportar para um outro lugar, para que eu possa ser uma outra pessoa. É essa comida saudável que nós precisamos. Mas tem muita gente que prefere pagar qualquer comida, entra em qualquer restaurante,
pega qualquer coisa, se alimenta de qualquer coisa. Você já percebeu, amados? Eu estou falando isso pelo Espírito, mas eu quero falar pela carne. Você já percebeu que quando você come coisas que não são boas para vocês, a consequência vem no seu corpo? A consequência vem no seu corpo, ao mal-estar, gastrite, dor de cabeça. Eu mesmo já sei, quando algo bateu no meu estômago, a minha cabeça já era. Aí eu já identifiquei, comi o que não devia. A mesma coisa no mundo espiritual. Quando a gente come algo indigesto, quando a gente come algo que não vai trazer transformação, não vai trazer mudança de vida em nós, só vai encher sua barriga, mas não vai trazer transformação. E eu aprendo aqui com essa família que existem muitas comidas estragadas por aí, e de livre acesso para todos. Mas a minha pergunta aqui nessa noite, meu questionamento: lembre-se o que você está gerando e a promessa que Deus tem na sua vida. Lembra do que você está gerando. Lembre-se daquilo que Deus te prometeu. Lembre-se daquilo que Deus falou. E para isso você precisa comer uma boa comida. Você precisa saber de onde a fonte tem que ser uma boa fonte, que vai te alimentar, que vai te sustentar, te fortalecer. A quinta coisa que eu aprendo aqui, que esse pedacinho de palavra, Deus falou comigo na quinta-feira com o pastor Lucas aqui. A quinta coisa que eu aprendo aqui na vida desse homem, quando o anjo aparece para esse homem ele corre e ele fala que ele quer ver o anjo, porque ele quer perguntar para o anjo: como faz para me cuidar desse menino? Qual é a instrução que eu tenho que ter para aprender a cuidar desse menino? Sabe o que eu aprendo? É que nós temos que ter um coração ensinável, um coração que se rende para aprender, um coração que se inclina para ouvir, um coração de alguém que se assenta numa mesa para aprender, porque quem não senta para aprender nunca vai poder ensinar ninguém. O coração desse homem era um coração ensinável, porque a primeira coisa que ele falou: meu Deus, que a gente vai ter um filho, agora eu já creio. Agora, meu Deus, me ensina a cuidar desse menino. Ele já estava pedindo instrução para o anjo antes da criança nascer. Antes mesmo daquela criança ser gerada, de nascer, ele já estava pedindo instrução para Deus. Isso demonstra um coração humilde. Isso demonstra um coração simples. Um coração que está disposto a aprender. Um coração que está disposto a sentar e aprender o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho que cuidar, o que é que eu tenho que dar, como é que eu tenho que falar. Um coração ensinável ao Senhor. Era isso que esse homem representou para mim, um coração ensinável. Um coração ensinável busca ouvir orientações de como fazer. Ele pediu orientação. Um coração ensinável entende que precisa pedir orientação daquilo que ele não sabe. Um coração ensinável como esse homem, ele não sabia como lidar com aquela situação, mas ele pediu conselho, ele pediu orientação. Quando a gente não sabe lidar com algo, a gente precisa pedir orientação, a gente precisa pedir conselho. Isso significa que o meu coração é ensinável. Eu não fico quebrando a cabeça, batendo a cabeça, levantando e caindo, porque eu não peço orientação. Meu coração não é ensinável. Um coração ensinável tem humildade para reconhecer que precisa de ajuda e orientação. Se render e se aprender. Quem não se coloca para aprender, já falei. E essa é a quinta coisa. A sexta coisa que eu aprendo aqui: tenhamos experiências com Deus. Manoá pediu para a mulher chamar o anjo novamente. Sabe o que é isso? Experiências com Deus. Pedir para chamar o anjo novamente. Você tem noção disso? Que ousadia, que intrepidez, que lugar de revelação, que lugar de intimidade, que lugar de aproximação. O marido reconheceu isso e falou: pede de novo, chama o anjo de novo, fala com o anjo de novo.
É com um anjo que ela estava falando. É a respeito de um anjo do Senhor que eles estavam falando. Não era de uma pessoa que eu posso sair daqui no vizinho, bater na porta, vem aqui por favor, eu queria falar contigo. Não, era de um anjo do Senhor. Era uma experiência que eles estavam tendo, uma experiência sobrenatural. E essa mulher, ela orou, e essa mulher chamou, essa mulher clamou, e esse anjo veio novamente. E ele veio novamente para falar e para repetir, para dar mais algumas instruções, e para que aquele marido fosse instruído diretamente por aquele anjo também. Uma família que estava sendo instruída por um anjo. E é um anjo do Senhor que apareceu naquele lugar. As promessas se cumpriram. O menino nasceu, Sansão. O Espírito do Senhor tomava a vida dele e usava ele. E ele iria livrar o povo de Israel o povo de Israel dos filisteus. A promessa se cumpriu. O menino nasceu. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Ali estava tudo muito bem. Mas aqui eu tenho algo que é uns cuidados. Agora eu quero falar dos cuidados, umas dicas de cuidado que o Senhor também falou no meu coração. A primeira coisa, não perca as promessas no meio do caminho. Tudo estava muito bem, tudo estava muito perfeito, nada saiu do controle, nada saiu da direção, a promessa se cumpriu, glória a Deus, aquela casa não tem mais esterilidade, agora tem um filho, agora tem um libertador, agora tem alguém que vai guerrear pelo povo de Israel. De repente, no meio do caminho, se depara com um leão, e aquele leão tem sobre ele ali um enxame de abelhas, mel naquele lugar, e de repente, Sansão se vê comendo coisas imundas. E além dele comer, ele ainda deu para o seu pai e para sua mãe, sem falar que aquele mel que ele estava comendo, era de um animal morto que estava naquele lugar. Então eu aprendo que eu não posso perder as promessas no meio do caminho, porque Sansão começou a perder as promessas que Deus tinha na vida dele, para o final da história dele, no meio do caminho. No meio do caminho ele perdeu o princípio. No meio do caminho ele quebrou o voto. No meio do caminho ele quebrou a palavra que o anjo havia declarado para a mãe dele, para o pai dele e para ele. No meio do caminho ele se perdeu totalmente. Ele se inclinou totalmente para a sua própria carne. Ele se alimentou de coisas imundas. Ele deixou aquilo que o Senhor havia prometido. Ele perdeu aquilo que havia se falado desde o capítulo 1, do versículo 1, que havia sido de orientação para a sua vida. E outra coisa que eu aprendo aqui para finalizar aqui nessa noite: cuidado com o encantamento. Existem encantamentos que nos tiram de propósito. Cuidado com encantamentos de palavras, ilusões. Cuidado com certos encantamentos para não tirar você do caminho da promessa. Cuidado, porque há muito encantamento. Quando Sansão encontrou Dalila no caminho, Sansão foi encantado por Dalila. Sansão ficou alucinado por Dalila. Sansão esqueceu todas as promessas, todas as coisas, e agora ele se envolve com Dalila, e você sabe o fim dessa história. E eu e você sabemos o fim dessa história. Então eu quero te chamar aqui também a sua atenção nessa noite. Cuidado com os encantamentos. Encantamento nos tiram do propósito. Dalila encantou Sansão e tirou ele do propósito de Deus. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para a igreja do Senhor? O que o Senhor está nos orientando aqui nessa noite? O que eu aprendo com essa história, o que eu aprendo com essa família, a partir do capítulo 13, de cada versículo, do capítulo 14, e toda a história que eu aprendo com a vida de Sansão. Eu não leio só a historinha que nem a gente aprende na escola bíblica, que Sansão venceu não sei o que, Sansão matou não sei quantos. Não, eu aprendo com a família de Sansão. A família de Sansão, ela está aqui na Bíblia, porque ela está aqui para nos instruir e nos mostrar que se nós não andarmos do propósito, nós perdemos a promessa no meio do caminho, nós podemos perder todas as outras coisas que foram prometidas lá no começo. Mas Deus está aqui nessa noite nos chamando para esse lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você inclinasse o seu espírito para essa palavra nessa noite.
Eu queria que você entendesse que se nós estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui para um propósito. Sua casa tem um propósito, sua família tem um propósito, seus filhos têm um propósito, seu trabalho tem um propósito, seu chamado ministerial tem um propósito. Tudo que há em nós é um propósito do Senhor. E se nós geramos algo para esse propósito, nós devemos inclinar o nosso ouvido para ouvir o que o Espírito está dizendo para nós aqui nessa noite. Nós temos que inclinar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor aqui nessa noite. Que o Espírito do Senhor nos livre de todos os atalhos. Porque quando a gente pega atalho é porque a gente quer cortar caminho. A gente quer chegar mais rápido no lugar, a gente corta caminho. Mas Deus está falando, cuidado com os atalhos. Não perca nada no caminho. Permaneça firme naquilo que Deus te prometeu. Permaneça firme naquilo que Deus falou que vai cumprir na sua vida. Se Ele falou que é Ele que vai abrir essa porta de emprego, é Ele que vai abrir. Se Ele falou que é Ele que vai trazer para você aquele que vai ser seu marido, aquele que vai te honrar, aquele que vai ser o homem da sua vida, o seu sacerdote, o cabeça da sua casa, não perca, não se permita ser encantado por qualquer coisa, não entre embaixo de qualquer palavra, não entre embaixo de qualquer promessa, mas viva as promessas de Deus. Se Ele te falou que Ele vai levar você em outros lugares, se Ele te falou que as experiências que você está tendo são experiências sobrenaturais, porque Ele quer te levar por uma outra dimensão, para um lugar mais profundo nele, creia, mas entre nesse lugar. Não basta crer, tem que entrar nesse lugar. Tem que entrar no lugar de sobrenatural. Só vive o sobrenatural quem entra. Quem tem medo fica fora, mas quem não tem mergulha no sobrenatural de Deus. E entende o que o Espírito está dizendo, o que Deus está falando. Igreja do Senhor, nós viveremos dias não de coisas naturais, mas viveremos dias de coisas sobrenaturais, aonde Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, aonde Deus vai fazer aquilo que era impossível, aonde Deus vai agir de uma forma que pessoas ficarão espantadas, pessoas verão a glória de Deus, as pessoas verão a manifestação da glória e da graça de Deus, pelo sobrenatural de Deus na terra. Mas aquilo que é terreno só entende das coisas dessa terra. Mas aquele que é espiritual está entendendo os sinais do céu, entendendo os sinais da terra, está entendendo o movimento do céu, está entendendo o movimento do mar, está entendendo o movimento das águas, está entendendo todos os movimentos, porque tudo está convergindo para aquilo que a palavra do Senhor diz. E se nós não entendemos, nós não vamos entender essa convergência de cumprimento da palavra, de cumprimento de promessa. E por isso que são dias de entendimento, dia de nós entrarmos nesse lugar, de você buscar essa experiência, de você buscar algo mais profundo no Senhor, de você estar mais ligado com Ele, acreditando que não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, não importa o que você está vivendo, não importa, o que importa é que Deus está dizendo, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu estou colocando, eu estou tirando, eu estou soprando, eu estou acalmando a tempestade, eu estou mandando a tempestade. Deus está fazendo todas as coisas. Deus está trabalhando em todo o tempo, Deus está agindo em todo o tempo, Deus está manifestando a sua glória em todo o tempo, Deus está chamando a nossa atenção para que a gente se volte para Ele, para que a gente se incline para Ele, para que a gente abra os nossos ouvidos, limpe os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito, para adorar, para pregar, para ministrar, tudo que você fizer, para que você faça em um alinhamento do céu na terra. Os céus já estão liberando armas espirituais para que a gente possa guerrear na terra. Os céus já liberaram canções espirituais para que a gente possa adorar ao Rei da Glória nesse lugar. Sabe por quê? Porque os céus não estão fechados, os céus estão abertos. E se os céus estão abertos, aqueles que são chamados de filhos precisam se movimentar debaixo dessa nuvem de glória que tem sido liberada sobre a igreja do Senhor Jesus.
tem sido liberada. A gente olha só para a catástrofe, a gente só olha para a dificuldade, a gente não consegue enxergar a glória de Deus através da unidade da igreja naquele lugar, a unidade da igreja que não está olhando para quem, mas está ali para servir, para ser mão, os olhos de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus naquele lugar. O Senhor nos chama para esse lugar, estar debaixo desse lugar e andar nesse lugar. Fica de pé no seu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Quero orar e declarar sobre a sua vida nessa noite que você aprenda com a palavra, aprenda com o Senhor. Tem tanta comida boa, tem tanta coisa boa que o Senhor está derramando sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Tem tantas coisas maravilhosas e extraordinárias que o Senhor está fazendo e nos dando e nos entregando de uma forma sobrenatural. Eu sempre pedi para o Senhor que a palavra saltasse da Bíblia para que eu tivesse revelação, entendimento. E hoje muitas vezes eu pego a palavra de manhã, prego a palavra à noite, a palavra salta numa velocidade tão grande, numa revelação tão grande, que às vezes eu acho que eu não vou dar conta daquela palavra. Às vezes eu acho que eu não vou dar conta daquilo que tem que derramar, daquilo que tem que falar, daquilo que tem que ministrar. Sabe por quê? Porque um dia eu sempre pedi ao Senhor para que não me usasse nunca na capacidade da minha carne, mas na capacidade do Espírito que habita em mim. Porque o Espírito que habita em mim, Ele pode, Ele faz, Ele revela, Ele cura, Ele liberta. Porque não é nada em mim, não é nada para mim, é tudo nele. É uma convergência dele em mim, para que a gente possa entender e ser usado por Ele nesses dias. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, pela tua igreja nessa noite, Pai. Abra os céus do entendimento sobre cada pessoa nesse lugar. Abra o coração, Deus, de cada pessoa que entrou aqui nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra se revele de uma maneira poderosa e sobrenatural, Senhor. Espírito Santo de Deus, que nós não sejamos limitados em esterilidade, em dificuldade, fraquezas, fracassos, amarguras, angústias, abandonos, rejeições, mas que nós possamos olhar para a soberania de quem Tu és, para a soberania do anjo do Senhor que visitou a casa de Manoá, que entrou naquele lugar e não precisou falar o nome. A única coisa que ele diz: maravilhoso. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é o conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Ele é o eu sou todo poderoso. A única coisa que precisamos como igreja, Senhor, é entrar nesse lugar, Deus, é ter um coração quebrantado, contrito e ensinável, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a render o nosso coração a Ti. Ensina-nos, ó Deus, a sentar na mesa para aprender contigo. Ensina-nos, Senhor, que os nossos ouvidos tenham humildade para ouvir a voz do ensinamento, Senhor. Espírito Santo de Deus, arranque de nós toda soberba, arranque de nós toda hipocrisia, arranque de nós toda altivez, arranque de nós toda dureza de coração. Tira de nós tudo aquilo que é trapo de imundícia nas nossas vidas, Senhor, para que prevaleça o Teu Espírito em nós, Senhor. Que prevaleça a Tua vontade, que prevaleça a Tua palavra, que prevaleça o Teu propósito e que se cumpra as Tuas promessas na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, na nossa geração e toda a nossa descendência, Senhor. Que não venhamos perder nada pelo caminho, que não vamos negociar nada pelo caminho, não vamos deixar nada para trás, não vamos deixar nada na mão do inimigo, não vamos permitir que ninguém se perca, que ninguém fique para trás, porque a Tua palavra diz que o Senhor deseja que todos sejam salvos. Espírito Santo de Deus, que haja uma igreja rendida, que haja uma igreja entregue,
Que haja uma igreja que entende o santo do santo, o lugar secreto, o lugar da adoração, o lugar da revelação, o lugar da intimidade, o lugar do propósito, Senhor. Ah, Jesus, esse lugar nós muitas vezes não sabemos nem a letra do que cantar. Esse lugar muitas vezes não sabemos nem o que falar. Esse lugar muitas vezes não sabemos nem como agir, Senhor. Porque é um lugar de entrega, Senhor. É um lugar de rendição, Pai. Quando Manoá e sua esposa viram as suas promessas se cumpriram, eles ofereceram ao altar um holocausto. E o sobrenatural de Deus aconteceu naquele lugar, porque o anjo subiu numa brasa sobre o altar, Senhor. Ah, Deus, revela a tua igreja, tira a menina da tua igreja, tira, Senhor, a imaturidade da tua igreja, Senhor, e leva para um lugar de maturidade, de crescimento, Senhor. Um lugar de vida contigo, um lugar de entrega contigo, um lugar, Senhor, onde bata o seu coração no nosso coração, Senhor. Aonde aviva a sua igreja, aviva o teu Espírito dentro de nós, aviva, Senhor, para que haja vida sobre toda a carne, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas nessa noite, Deus. Que nessa noite, Pai, sejamos selados pelo teu Espírito nesse lugar, Senhor. Que nessa noite nós sejamos revelados pelo teu Espírito nesse lugar. Que nessa noite, Senhor, nós possamos ser esse manancial de águas vivas que fluem do trono de Deus. Não uma represa, mas um rio que corre para todos os lugares. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Nós declaramos, Deus, que o nosso coração é um coração ensinável. Nós declaramos que a nossa mente é uma mente ensinável. Nós declaramos que o nosso espírito é um espírito inclinado para o teu Espírito. Nós declaramos que a nossa carne não vai nos dominar, não vai nos guiar, Senhor, mas o teu Espírito, Senhor, que foi soprado sobre nós, esse sim, Senhor. Esse sim, o Espírito de Deus que foi soprado sobre o homem desde o jardim do Éden, o Espírito de vida, o Espírito do Santo de Deus, o Espírito do Senhor que foi derramado sobre nós. Esse Espírito está sobre a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que anda cheia da presença do Espírito, governada pelo Espírito, direcionada pelo Espírito. Ah, Espírito Santo, obrigado por esse lugar. Obrigado porque tu nos dá o privilégio e nos revelaste esse lugar, Senhor. Um lugar de intimidade, um lugar de busca, de revelação, um lugar de aprendizado, um lugar de cura, um lugar de libertação, um lugar de transformação. Obrigado, Espírito de Deus, Rei da glória, Rei da glória, Senhor, amado da minha alma, desejado da minha vida, desejado do meu coração, entronizado entre os querubins, assentado tu estás. Ei, que todos se prostrarão diante de ti e confessarão que o Senhor é Jesus, o único Cristo. Ah, Jesus Todo-Poderoso, lançamos as nossas coroas no chão como rendição à sua soberania, à sua grandeza, ao teu poder e à tua majestade. Anjos te adoram, nós também te adoramos, nós também te exaltamos, nós também engrandecemos o nome santo do Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor.
Oh, obrigado, Espírito. Oh, Espírito Santo. É como um vento impetuoso. É como um vento impetuoso. É como um derramar de muitas línguas, aonde ninguém estava preocupado com nada, com ninguém, mas eles estavam sendo tomados pelo teu Espírito, de uma glória poderosa, cheia de uma glória sobrenatural naquele lugar, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Adore o Senhor nessa noite. Adore o Senhor com seu Espírito nessa noite. Adore Ele com tudo que há em você. Adore Ele nessa noite, declarando que você conhece esse lugar. Você sabe onde é esse lugar. Você sabe quem é esse Deus. Adore Ele nessa noite.